Olá pessoal, eu sou o professor Robson Abreu de Processo Civil e hoje nós vamos resolver mais algumas questões aqui da banca FCC. Então a gente vai tratar hoje dos seguintes assuntos: atos processuais, formação, suspensão e extinção do processo, procedimento ordinário e sumário, da resposta do réu, contestação, exceção, reconvenção, da revelia, do julgamento do processo conforme o Estado, das provas, da audiência, da conciliação, da instrução e do julgamento, da sentença e da coisa julgada, da liquidação e do cumprimento da sentença, dos recursos e da ação rescisória. Vamos começar então nossa primeira questão aqui da banca FCC do ano de 2015, né? Prova para juiz, prova para o TJ. No tocante à citação, né? Alternativa A, por ordem de preferência, a citação far-se-á na residência, domicílio ou local de trabalho do réu, somente por se tratar de ato solene. Letra B, a regra é a citação postal. Quando frustrar-se esse modo, a citação far-se-á por meio de oficial de justiça. Letra C, para efeito de citação por edital, considera-se inacessível o país que recusar o cumprimento da carta precatória. Letra D, quando o réu for demente, será citado e posteriormente comprovada a demência, o juiz nomeará curador para a defesa de seus interesses. E letra E, o ato citatório far-se-á sempre na pessoa do réu. Vamos voltando aqui então, para a gente ver as alternativas iniciais. Letra A, por ordem de preferência, a citação far-se-á na residência, domicílio ou local de trabalho do réu somente, por se tratar de ato solene. Está errado. Está errado. A citação ela vai ser feita aonde se achar o réu, aonde o réu for encontrado. Isso aqui, a nossa resposta correta, né, vai ser a letra B de bola. A regra é a citação postal e quando frustrar-se esse modo, a citação far-se-á por meio de oficial de justiça. Tá? A gente vai encontrar isso aqui no artigo 221 do Código do Processo Civil, acumulado ali com o artigo 222. Far-se-á a citação pelo correio, né, a citação postal, depois, para qualquer comarca do país, exceto ali nos casos, nas ações de Estado, né, quando a pessoa for incapaz, quando for pessoa de direito público, quando for no processo de execução, quando o réu residir em local não atendido ali pela entrega postal, né, domiciliar de correspondência, pelo correio, e quando o autor requerer de outra forma. Tudo bem? Vamos em frente então. Sim, a letra C ela está errada por quê? Porque aqui, na verdade, não é carta precatória, tá? Aqui é carta rogatória. Aqui, para efeito de citação por edital, considera-se inacessível o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Os atos processuais praticados fora do Brasil, em outros países, eles são praticados através de carta rogatória e não de carta precatória. Tudo bem? Aqui então a letra C vai ser artigo 231 do Código do Processo Civil em seu parágrafo 1º. A letra E, a letra D, ela está errada, né? Quando o réu for demente, será citado e posteriormente comprovada a demência, o juiz nomeará curador para a defesa de seus interesses. Ela está errada porque aí não se faz, quando o réu for demente, não se fará a citação, né? O O já vai certificar isso, o oficial de justiça vai certificar isso aí. A gente vai ver ali no artigo 218 do Código do Processo Civil. E a letra E
né, o ato citatório far-se-á sempre na pessoa do réu. Isso também está errado e a gente vai verificar isso ali no artigo 215 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Seguindo em frente, questão de número 2, ainda aqui, atos processuais, prova do ano de 2015 também, prova para juiz substituto, né? Essa questãozinha aqui, ela trata das nulidades dos atos processuais. Em relação às nulidades processuais, letra A, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Letra B de bola. O erro de forma do processo é inexcusável e acarreta a anulação dos atos processuais anteriores com a ocorrência necessária de sua retificação ou repetição. Letra C. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de perempção. Letra D. É anulável o processo quando o Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deva intervir. E letra E. Mesmo quando possa decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz deverá pronunciá-la, por se tratar de matéria de ordem pública. Vamos lá, vamos voltando. Então, vamos analisar nossas alternativas, né? Letra A, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, não lhe alcançar a finalidade. A letra A parece nossa alternativa correta, né? Seria aqui o princípio da instrumentalidade das formas, e o juiz vai buscar o proveito máximo, né, dos atos praticados, se eles alcançarem a finalidade, e a gente vai encontrar isso ali no artigo 244 do Código de Processo Civil. A letra B, o erro de forma do processo é inexcusável e acarreta a anulação dos atos processuais anteriores com a ocorrência necessária de sua retificação ou repetição. Ela está errada, né? A gente vai encontrar a nossa resposta aqui, né, no artigo 245, né, que vai mostrar que a letra B ela não está de acordo com as normas processuais, artigo 245 do Código de 250, desculpa, do Código de Processo Civil. Letra C. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de perempção. Está errado. Está errado. Artigo 245 do Código de Processo Civil, né? Não é sob pena de perempção. Não é sob pena de perempção. Na verdade, a parte ali ela vai responder, né, pelas custas do processo ali, todas as despesas advindas da sua demora em falar, em alegar a nulidade, tá? E é sob pena de preclusão e não perempção. Letra D. É anulável o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Essa questão, né, se for assim, pela letra, ela estaria certa. Contudo, né, na verdade, o Ministério, essa questão, os atos do processo, eles só vão ser anuláveis, né, o processo só vai ser anulável se, quando o Ministério Público ele não intervier no processo, a parte, né, for prejudicada. Por exemplo, numa ação de exoneração de alimentos, né, o alimentante ele propõe a ação contra o alimentando e o Ministério Público ele necessariamente ele deve ser intimado a se manifestar, né, nos atos do processo por se tratar de menor. Contudo, o juiz, ao prolatar a sentença, sem qualquer intimação do Ministério Público no processo, ele vai e julga improcedente o pedido do alimentante com relação à exoneração, mantendo a pensão alimentícia. Veja, não existe, né, qualquer prejuízo ali para o menor, para o alimentando. Então, nesse caso, o juiz ele não vai anular o processo,
porque o Ministério Público não interveio. Simplesmente porque não houve prejuízo para a parte a quem o Ministério Público deveria ali fiscalizar. Tá? Então, letra D, a gente vai ver aqui artigo 246 do Código de Processo Civil. Letra E, mesmo quando possa decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz deverá pronunciá-la, por se tratar de matéria de ordem pública, justamente o exemplo que acabamos de dar com relação à ação de exoneração de alimentos, quando esta é julgada improcedente, né, mantendo-se ali o pensionamento em favor do menor. Né? O juiz ele não vai anular a ação, ele não vai declarar a nulidade, né? Tendo em vista que o mérito ele foi julgado a favor daquele a quem aproveitaria a nulidade. E isso a gente vai encontrar ali, artigo 249 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 2º. Né? Não pronunciará a nulidade, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Tudo bem? Questão número 3, tratando agora da formação, extinção e suspensão do processo. Prova aqui do ano de 2015, fresquinha, na banca FCC, prova para o TRE, prova para analista judiciário, área judiciária. No processo, as partes pretendem requerer por livre e espontânea vontade a suspensão do feito. No Código de Processo Civil, a suspensão do processo por convenção das partes, né, ela é permitida pelo prazo máximo de 3 meses, letra A. Letra B, é permitida pelo prazo máximo de 30 dias. Letra C, não é prevista. Letra D, é permitida pelo prazo máximo de 6 meses. Ou letra E, ela é expressamente proibida. Nossa alternativa correta aqui vai ser letra D de dado. É permitida pelo prazo máximo de 6 meses. E isso a gente vai verificar ali no artigo 265, inciso 2 do Código de Processo Civil, acumulado com seu parágrafo 3º. Questão de número 4, ainda tratando aqui da formação, extinção, suspensão do processo. Também do ano de 2015, né, prova aqui para a Secretaria de Fazenda, julgador administrativo tributário do Tesouro Estadual, de acordo com o Código de Processo Civil, durante a suspensão do processo. Letra A, é proibida a prática de qualquer ato processual sem exceção. Está errado. Tá? Ainda que tenha a suspensão do processo, os atos de urgência, o juiz poderá autorizar a sua prática. Tudo bem? Vamos em frente então. Letra B, podem ser praticados todos os atos processuais que não digam respeito ao que tiver dado causa à suspensão. Está errado. Como a gente falou, somente os atos reputados urgentes, né, vão ser autorizados a serem praticados. Isso a gente vai encontrar ali no artigo 266 do Código de Processo Civil. Letra C, é defesa a prática de qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Está aí da nossa resposta correta, letra C, artigo 266 do Código de Processo Civil, né, é defesa prática de qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Letra D, o juiz não pode extinguir o processo por ausência das condições da ação. Está errado. E letra E, corre a prescrição intercorrente. Não, né? Suspendendo o processo, a gente vai suspender também ali a prescrição e tudo mais que estiver ligada, atrelada ao processo. Próxima questão, questão de número 5, ainda tratando aqui da formação, extinção e suspensão do processo. Prova do ano 2014 por Tribunal de Contas do Estado. Prova para analista de controle externo, área jurídica. Quando o autor renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação e quando as partes transigem, ocorrerá letra A extinção do processo sem resolução do mérito. Letra B, a suspensão do processo. Letra C, a extinção do processo com resolução do mérito.
Letra D, a extinção do processo com resolução de mérito e sem resolução de mérito, respectivamente. Letra E, a extinção do processo sem resolução do mérito e com resolução do mérito, respectivamente. Gente, isso aqui, tá, a gente vai encontrar ali no artigo 269 do Código de Processo Civil, que vai tratar da resolução do mérito com apreciação do mérito, e artigo 267 do CPC, que vai tratar da extinção do feito sem resolução do mérito. No caso, aqui a questão nos pede para indicar quando houver renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e quando as partes transigirem. Nesse caso, a gente vai verificar o artigo 269, inciso 3 e inciso 5 do Código de Processo Civil, que vai ser justamente artigo 269, inciso 3, vai nos mostrar que será extinto com apreciação do mérito quando as partes transigirem. E artigo 269, inciso 5, vai haver a extinção do feito com resolução do mérito quando houver ali a renúncia sobre os direitos sobre os quais se funda a ação. Tá? Então, quando o autor renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nós temos a extinção do feito com análise do mérito no artigo 269, inciso 5 do CPC. E, quando as partes transigirem, também teremos a ocorrência da extinção do feito com apreciação do mérito, artigo 269, inciso 3. Então, nossa alternativa correta vai ser aqui, letra C de casa, né? Artigo 269 do CPC. Letra C, extinção do processo com resolução do mérito, perfeitinho. Isso aí. Próxima questão, questão de número 6. Prova para o 2014 para o TRT da 19ª região, prova para analista judiciário, oficial de justiça, avaliador. Quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente, o juiz determinará, letra A suspensão pelo prazo máximo de 6 meses, não podendo ser praticado qualquer ato processual durante esse período, exceto aqueles reputados urgentes. Está errado. Está errado, né? A gente já viu que isso aqui 6 meses, por anuência das partes. Letra B de bola. A extinção do processo sem resolução do mérito, devendo a ação ser proposta quando a questão prejudicial for resolvida. Também está errado, né? Isso aqui vai violar o princípio ali, né, da prestação auxiliar jurisdicional, vai violar o princípio da celeridade, o princípio da economia processual. Letra C. A extinção do feito, a suspensão do processo, exceto se a audiência já tiver sido iniciada, caso em que o processo só será suspenso a partir da publicação da sentença. Está errado também, está errado aqui, seria no caso de falecimento do patrono, das partes, também está errado. A letra D, a extinção parcial do processo sem resolução do mérito devendo prosseguir em relação às questões que não sofram influência de outra causa. Está errado, gente, na verdade, aqui é a letra E, o juiz ele vai suspender o processo pelo prazo máximo aqui de 1 ano, tá? E a gente vai encontrar isso aqui no artigo 265, inciso 4 do CPC. Artigo 265, inciso 4, vai nos mostrar justamente aqui essa suspensão pelo prazo máximo de 1 ano. Seguindo em frente, questão de número 7, prova de 2013, prova para o TRT da 1ª região, prova para juiz substituto. Na formação do processo, existe a previsão legal de que a alteração do pedido à causa de pedir, em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento. Essa situação caracteriza o princípio da inércia. Está errado. Letra D. O princípio da inércia, ele estabelece aqui, né, o juiz ele não prestará tutela jurisdicional, senão quando provocado pela parte. Artigo 2º do Código de Processo Civil. Tá?
Letra B, o princípio da duração razoável do processo. Não. O princípio da duração razoável do processo, ele nos estabelece que o processo ele tem que ser julgado, terminar, ser entregue, à tutela jurisdicional de forma plena e efetiva, num prazo razoável. A lei ela não fixa esse prazo. Isso vai depender muito da natureza da causa, da complexidade, das provas que necessitam ali de produção. Também não quer dizer, não é com relação aqui a essa alteração do pedido. Letra C, princípio da eventualidade. Não, o princípio da eventualidade, ele diz ali que as alegações das partes elas terão que ser feitas todas no mesmo momento, de forma uniforme, para evitar ali que exista uma das partes seja pega de surpresa. Eventualmente, assim, um fato novo, uma coisa que seja alegada para uma parte que ainda não tenha sido manifestada nos autos, o juiz, em face do princípio do contraditório, ele vai determinar a intimação da outra parte para que ela se manifeste. Mas, em regra, o princípio da eventualidade é justamente isso, ele vai concentrar ali todas as manifestações das partes, para evitar que sejam pegas de surpresa. Letra D, princípio da adstrição ou da congruência. Também não é a letra D, esse princípio da adstrição ou congruência estabelece ali que da causa de pedir ali de forma, deve decorrer o objeto, da causa de pedir deve ocorrer o objeto ali de uma forma lógica, da onde qual o juiz vai julgar esse pedido, de acordo com o que ele foi ali apresentado na causa de pedir e o objeto. Letra E, o princípio da estabilidade da demanda. Letra E, então, aqui, o que nos restou, nossa resposta correta, é artigo 264 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único. O princípio da estabilidade da demanda é o que prevê justamente ali que após o saneamento do processo, em hipótese nenhuma, vai ser permitida ali a alteração do pedido ou da causa de pedir. Tudo bem? Vamos em frente, então, à questão de número 8, agora tratando aqui do procedimento ordinário e sumário. Questão de número 8, também do ano de 2015, aqui da FCC, prova para o TJ, prova para juiz substituto. O juiz designará audiência de conciliação a ser realizada no prazo máximo, de 30 dias, citando-se o réu com antecedência mínima de 10 dias e determinando o comparecimento pessoal das partes, que poderão fazer-se representar por preposto com poderes para transigir, mas, não comparecendo, sofrerão os efeitos da revelia. Essa regra refere-se ao procedimento. Vamos lá, galera. Primeiro, essa audiência, ela vai estar prevista ali, no artigo, salvo engano, 277 do Código de Processo Civil, que vai ser no prazo máximo de 30 dias, citando isso com antecedência mínima de 10 dias, rito sumário, artigo 277, logo ali a gente vai ver que isso vai se iniciar ali pelo artigo 275, essa audiência está prevista pelo rito sumário, a audiência para o rito ordinário vai ser no artigo 331 do Código de Processo Civil, mas a apresentação da defesa, tudo vai ser feito com a citação, com a juntada do mandado de citação. Ao contrário aqui, vamos lá, no rito ordinário, a apresentação da defesa ela vai se dar 15 dias após a juntada do mandado citatório aos autos. No rito sumário, a apresentação de defesa, a contestação ela vai ser apresentada nessa audiência aqui prevista pelo artigo 277 do Código de Processo Civil, caso não seja conseguida ali, não se tenha êxito ali na tentativa de conciliação. Beleza? Os juizados especiais cíveis, o juiz vai designar a audiência conciliatória, não havendo acordo, essa poderá ser convolada ali, convertida em audiência de instrução e julgamento, a ser realizada logo em seguida. Ou então ele vai designar uma nova data ali para a audiência de instrução e julgamento, momento no qual serão produzidas as provas e apresentada a defesa pelo réu.
do procedimento ordinário, da petição inicial, requisitos, pedido e indeferimento. Questão de número 9, ano 2015, aqui da banca FCC, prova para o Ministério Público Estadual, prova para técnico ministerial sem especialidade. A respeito da petição inicial, é incorreto afirmar que... Então, galera, é incorreto afirmar, né? Ele quer a alternativa errada. Vamos lá, isso aqui a gente vai encontrar basicamente nossa resposta ali, né, no artigo 282, 283, artigo 284 do Código de Processo Civil. Vamos lá, o indeferimento para juiz, o endereçamento para juiz incompetente dá lugar ao seu indeferimento. Ó, logo de cara a letra A ela está errada, né? Por quê? Porque aqui vão surgir duas alternativas. Quando a ação ela for endereçada a um juiz relativamente incompetente, né, se não for arguída a incompetência por meio de exceção, né, estamos tratando aqui do Código CPC vigente, ainda não é do Código do CPC 2015, que vai entrar, né, em vigor a partir de março de 2016. Então, aqui, no caso, o endereçamento para juiz incompetente dá lugar ao seu indeferimento. Está errado, porque na incompetência relativa, ou seja, quando o juiz for relativamente incompetente, né, se não for arguída por meio de exceção a incompetência relativa, essa competência, né, a competência ela vai se prorrogar. O juiz, então, ele vai passar a ser competente. No caso, né, do endereçamento ser feito para um juiz absolutamente incompetente, nesse caso, então, o juiz ele vai declarar nulo todos os atos decisórios e vai declinar de competência ao juízo competente. Isso aí a gente vai verificar ali artigo 112, acumulado no artigo 114 do Código de Processo Civil. E artigo 113, acumulado com seu parágrafo 2º. Agora, letra B, ela será instruída, né, a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Está certinha. A gente vai encontrar isso aí no artigo 283 do CPC. Letra C. O requerimento para a citação do réu é requisito da petição inicial. Também está certinho. A gente vai encontrar isso aí no artigo 282, inciso 7 do Código de Processo Civil. Galera, tem que ler o CPC. Né? A gente está vendo aí que é muita letra de lei. Poucas questões, né, pedem teoria, conhecimento mais teórico, mais profundo. É muita leitura, muita letra de lei, conhecer a lei, porque ainda que você não guarde os artigos, você lendo, você acaba, no seu subconsciente ali, você acaba arquivando aqui o texto da lei na sua memória. Então, quando você acabar lendo a questão, você acaba lembrando, não lembro o artigo, mas eu sei que é isso aqui. Isso vai te facilitar bastante na hora da prova. Letra C. Como a gente falou, o requerimento da citação do réu é requisito da petição inicial, certinho, 282, inciso 7 do Código de Processo Civil. Letra D. Deve ser indicado o valor da causa, ainda que a pretensão não tenha conteúdo econômico. Letra D também está certinha. A gente vai verificar essa afirmação no artigo 258 do Código de Processo Civil. E a letra E. Deve expor o fato jurídico concreto que serve de fundamento para o efeito jurídico pretendido, ou seja, traduzindo nos termos do Código, né, o autor deve, na petição inicial, né, apresentar os fatos e fundamentos jurídicos, né, do qual vão decorrer ali, logicamente, o objeto, ou seja, o seu pedido. Então, o autor deve expor os fatos e fundamentos jurídicos, né, aqueles fatos concretos que levaram à propositura da ação, que vão servir para o efeito jurídico pretendido, que é o quê? É a procedência do pedido ali, né, o julgamento ali, o objeto da ação. Isso aí a gente vai encontrar exatamente no artigo 282, inciso 3 do Código de Processo Civil. Próxima questão, questão de número 10, ainda tratando aqui do procedimento ordinário, né, da petição inicial, requisitos, pedido e indeferimento. A gente vai ter aqui uma prova de 2015, também da FCC, prova para o TJ, prova para juiz substituto. Ao ajuizar a ação indenizatória moral contra Helena Maria deixa de atribuir valor à causa na inicial. O juiz, nesse caso, vamos lá, letra A,
indeferirá de pronto a inicial, né, pois a questão diz respeito a pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, irregular do processo e é insanável. Galera, essa resposta para essa questão, tá? A gente vai encontrar ali no artigo 284 do Código de Processo Civil, que vai dizer que o juiz, na verdade, ele vai assinar um prazo ali para a parte suprir, né, a falta da inicial. Caso ela não seja suprida, aí então ele vai indeferi-la. E a nossa resposta vai ter que estar aqui nesses termos, vai ter que estar nesses termos, né? O juiz ele vai fixar o prazo para Ana Helena, para Ana Maria, né? E se ela não cumprir essa determinação ali de emenda da inicial, né? Se ela não sanar, então ela vai, ele vai justamente então extinguir a ação caso não cumprida. Então vamos lá, indeferirá de pronto a inicial, pois a questão diz respeito a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e é insanável. Está errado, né? Como dissemos aqui, ele vai emendar a inicial, né, nos termos do artigo 282, inciso 5, acumulado com o artigo 284 do Código de Processo Civil. E, se não atendida a ordem ali de emenda da inicial, só então ele vai indeferi-la. Então, a gente vai ter aqui a letra A errada, letra B, determinará a citação de Ana normalmente, pois o valor da causa não é defeito que justifique a emenda inicial, está errado. O valor da causa ele tem que constar da inicial, né, e caso não suprida ali a falta, ele vai indeferi-la. Artigo também 284 do CPC, acumulado com 282, que vai estabelecer justamente ali, né, o valor da causa na citação, salvo engano, artigo 282, inciso 5 do Código de Processo Civil. Letra C, por se tratar de questão de ordem pública, conferirá ele mesmo, ele próprio, o valor da causa, concedendo a Ana Maria 10 dias para pagamento das custas processuais correspondentes. Está errado, né? Pelo princípio da inércia, o juiz ele não vai adotar a providência que deve ser feita, não vai praticar a providência que deve ser feita pela parte. Então, ele vai determinar que Ana, que ela emende a inicial e, caso não faça, tá, ele vai indeferir, então, a peça vestibular. Letra C errada. Letra D. Determinará a emenda inicial o que é direito público subjetivo da parte para regularizá-la em 10 dias sob pena de indeferimento. Letra D aqui, então, ó, justamente o que a gente vinha falando desde a alternativa A, né? Ele vai determinar a emenda da inicial, artigo 284 do Código de Processo Civil, né? E caso ela não o faça, vai justamente aqui extinguir, né, sob pena de indeferimento, vai indeferir a inicial, vai dar causa ali à extinção do feito sem julgamento do mérito. Letra D, então, correta, que vai ser aqui o artigo 2825, né, que ela tem que atribuir o valor à causa, acumulado com o artigo 284, que é o juiz vai determinar ali a intimação da autora para que ela emende a sua peça vestibular, né, sob pena de indeferimento. Aí vai ser o artigo 284, parágrafo único do Código de Processo Civil. Seguindo em frente, letra E, a última alternativa, né, que também tem que estar errada, para determinar poderá determinar a emenda inicial, o que é faculdade do juiz fazer ou não para regularizar a emergência sob pena de indeferimento. Não, está errado. A gente vai verificar ali no artigo 284 que o juiz determinará a intimação da parte para emendar a inicial, tá? É direito público subjetivo da parte, como diz ali a alternativa D de dado. Beleza? Então, próxima questão aqui, agora tratando aqui da resposta do réu da contestação, exceções e reconvenção. Questão de número 11, ano de 2015, ainda aqui da banca FCC, prova do TRT da 6ª Região, juiz do trabalho substituto. Pretendendo o réu compensar uma dívida líquida com o autor, cuja cobrança se dá em ação ordinária, poderá, letra A, ele poderá promover ação declaratória incidental para ver reconhecido e satisfeito seu crédito. Letra B, ajuizar ação monitória, que é o único meio processual de se obter a satisfação da dívida ilíquida não constante de título executivo extrajudicial. Letra C, promover a execução do seu crédito perante o mesmo juiz. Letra D, formular pedido contraposto. E letra
propor reconvenção. Vamos lá no enunciado de novo. O enunciado nos diz que, pretendendo o réu compensar uma dívida ilíquida com o autor cuja cobrança se dá em ação ordinária, poderá. Tudo bem, então, vamos ver aqui que na resposta do réu existem duas alternativas. No procedimento sumário, o réu ele pode formular pedido contraposto na própria contestação. Tá? Contudo, no procedimento ordinário, que é o que nos diz lá o enunciado da questão, pretendendo o réu compensar uma dívida ilíquida quando o autor, cuja cobrança se dá em ação ordinária, isso aqui vai nos levar para que o réu ele tenha que propor uma reconvenção, né? Justamente ali no caso do procedimento ordinário, quando ele quiser pleitear alguma coisa, veja bem, a contestação é peça de defesa. No rito sumário ou no rito previsto para a Lei 9.099, ele poderá formular na sua defesa ainda pedido contraposto. Contudo, procedimento ordinário, como está aqui posto na questão, o réu ele vai ter que propor uma reconvenção. Tá? Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser letra E, né? Artigo 315 do Código de Processo Civil. Ele terá que propor uma reconvenção. Próxima questão, questão de número 12. Ano de 2014, prova da banca FCC, prova para o TJ, prova para analista judiciário, área judiciária e administrativa. Considere as assertivas quanto à resposta do réu. 1. O ônus da especificação dos fatos não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Galera, o ônus da impugnação especificada dos fatos é aquele que estabelece que o réu, na sua peça de defesa, ele deve contestar todos os fatos apresentados pelo autor, tá? Sob pena de se terem como verídicos aqueles não contestados, sob pena de revelia. Salvo, claro, naqueles casos das exceções, né, onde não se, muito embora decretada a revelia, não se apliquem em seus efeitos, né? Então, vamos para a próxima alternativa, alternativa de número 2, afirmativa de número 2. Após a contestação, só é lícito deduzir novas alegações em relação à matéria de ordem pública suscetível de arguição a qualquer tempo. Alternativa 3, afirmação 3. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo, entre outras razões, se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Era justamente o que falamos lá na explicação do item 1, né? Tem aqui um ônus da impugnação especificada e caso ele não pratique essa impugnação especificada dos fatos, vão ser presumidos verdadeiros os fatos não impugnados, salvo, né, outros casos, como por exemplo aqui, se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então a gente vai ver aqui que a gente tem correta a alternativa 1 e a afirmativa 3, isso vai nos dar letra A, né, como correta, letra A, o ônus da impugnação especificada não vai se aplicar ali ao órgão do Ministério Público, ao curador especial e ao advogado dativo, bem como cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo verdadeiros aqueles não impugnados, salvo, entre outras razões, se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Nossa alternativa correta aqui é a alternativa A, né? Artigo 302 do Código de Processo Civil. Galera, a gente vai ficar por aqui agora e daqui a pouco a gente volta aí com mais questões da banca FCC para vocês, tudo bem? Um abraço, até daqui a pouco.